Leitura do livro Inteligência Socioemocional, A Formação de Mentes Brilhantes, edição exclusiva do autor Augusto Cury. Capítulo 2. Segunda ferramenta para educar a emoção e formar mentes livres. Gerenciar os pensamentos. Gerenciar os pensamentos é capacitar o eu, que representa a nossa capacidade consciente de definir se ser autor principal do teatro da nossa mente. Sair da plateia e dirigir o script da vida. 2. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. 3. Administrar a construção de pensamentos que debilitam e bloqueiam a inteligência, em especial os pensamentos que imprimem sofrimentos antecipatórios. 4. Exercer o domínio sobre os pensamentos que produzem transtornos psíquicos, como culpa, fobia, autopunição, obsessão. 5. Deixar de ser espectador passivo das ideias negativas. 6. Não gravitar em torno dos problemas do passado e do futuro. E 7. Ter uma mente relaxada, tranquila, lúcida, ponderada. Pare, observe, escute. Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em suas vidas quando se tornam adultos frustrados, cujos sonhos foram encerrados nos becos da sua história. Alguns pais só conseguem perceber sua crise familiar depois que suas relações com seus filhos estão esfaceladas. Alguns profissionais só conseguem perceber que perderam o encanto pelo trabalho quando percebem que ir para o trabalho é um martírio. Alguns usuários de drogas só percebem que estão dependentes quando estão seriamente destruídos física, social e emocionalmente. Observe que um barulho no carro nos perturba e nos faz ir ao mecânico, mas muitas vezes nosso corpo grita a partir da fadiga excessiva, insônia, compulsão, humor triste, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos, e não procuramos ajuda. Você ouve o inaudível, a voz do seu corpo e sua mente? Ou só ouve o que é audível? Alguns só ouvem a voz dos seus sintomas quando estão num hospital, infartados, quase mortos, completamente aprisionados pelas drogas. Seja inteligente, respeite sua vida, opte pela vida. Procure a maturidade e sabedoria, pois a vida é muito breve. Vivemos a vida como se ela fosse interminável, mas entre a meninice e a velhice, há um pequeno intervalo de tempo. Olhe para a sua história. Os anos que você já viveu não passaram muito rápido? Para as pessoas superficiais, a rapidez da vida as estimula a viver destrutivamente, sem pensar nas consequências dos seus comportamentos. Para os sábios, a brevidade da vida os convida a valorizá-la como um diamante de inestimável valor. Ser sábio não quer dizer ser perfeito, não falhar, não chorar e não ter momentos de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições. Cada erro como uma ocasião para corrigir rotas. Cada fracasso como uma chance para recomeçar. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria. Nas derrotas, são amigos da reflexão. Você é sábio? Gerenciar pensamentos é fundamental. Outro objetivo fundamental do programa Escola da Inteligência é desenvolver a capacidade de gerenciar pensamentos dos alunos. Essa habilidade é um dos pilares da educação socioemocional para prevenir transtornos psíquicos, expandir a criatividade, desenvolver disciplina, projetos de médio e longo prazos, qualidade de vida,
Sem trabalhar essa ferramenta, é muito difícil conquistar uma mente livre nessa sociedade altamente estressante e consumista. O mundo dos pensamentos pode se tornar uma fonte de deleite ou de terror para o ser humano. Uma das áreas mais complexas da psicologia é entender que a construção de pensamentos é multifocal e não unifocal. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, isso significa que não apenas construímos pensamentos porque queremos construí-los conscientemente, enfim, pela decisão do eu. Existe uma rica produção de pensamentos produzida por 3 outros fatores inconscientes: gatilho da memória, autochecagem, fenômeno do autofluxo e janela da memória. O eu é, ou deveria ser, o ator principal do teatro de nossa mente. E esses 3 fenômenos são atores coadjuvantes. O maior desafio do eu é sair da plateia e liderar o palco. Vejamos. 3 atores coadjuvantes. Gatilho da memória. É um fenômeno inconsciente que é acionado em milésimos de segundo por cada estímulo extrapsíquico. Imagem, sons táteis, gustativos, olfativos ou intrapsíquico, imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos e emoções, que abre janelas da memória e financia a interpretação imediata. Por exemplo, todos os dias vemos milhares de imagens que são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória e as consequentes aberturas das janelas. Esse processo ocorre sem a intervenção do eu. Portanto, as primeiras impressões e interpretações do mundo que contatamos são inconscientes. Diariamente temos contatos também com milhares de palavras escritas ou palavras que são identificadas não pelo eu, mas pelo pacto do gatilho, abrindo múltiplas janelas da memória. Por isso, esse fenômeno também é chamado de autochecagem da memória. Se dependesse do eu encontrar cada janela a partir de cada um dos estímulos que temos contato, não teríamos uma resposta interpretativa inicial tão rápida. Não seríamos a espécie pensante que somos. A ação do gatilho da memória é fenomenal. Ela checa os estímulos a partir de bilhões de dados na memória, com uma rapidez surpreendente. Como disse, em milésimos de segundo. Você acabou de ouvir uma palavra e já tem o significado dela. E se já tinha assimilado previamente, assim temos consciência imediata dos estímulos exteriores. Sem esse fenômeno, eu ficaria confuso. Não identificaria a linguagem, o rosto das pessoas, os sons dos ambientes, a imagem de nossa residência, carro, celular. Se por um lado o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro lado pode causar grandes desastres. Pode abrir janelas erradas ou janelas doentias e levar a interpretações superficiais, preconceituosas, fobias aversivas ou, no caso das drogas, uma atração fatal. Portanto, o gatilho da memória, que é um piloto ou ator coadjuvante do eu, pode também escravizá-lo. Quem tem claustrofobia, medo de lugar fechado, e sabe muito bem. Quem tem síndrome do pânico, embora não conheça o pacto entre gatilho e as janelas doentias da memória, sabe como ela é cruel, embora sem dúvida possa ser superada. As ferramentas aqui expostas podem dar uma contribuição significativa. Quando um pensamento perturbador, um aperto no peito, palavras ou imagens abrem arquivos doentios, o eu entra numa armadilha psíquica que ele não se programou, bloqueando sua lucidez e coerência. Se nessas situações eu, não souber pilotar a aeronave mental, ficaremos dominados ou paralisados. Certa vez, um aluno brilhante foi mal numa prova.
Ele havia estudado, sabia a matéria, mas ficou tenso e não conseguiu recordar as informações. Ficou abalado e registrou essa frustração. Estudou ainda mais para a próxima prova e quando chegou o dia, o gatilho da memória entrou em cena e abriu o arquivo que tinha medo de falhar. O resultado? Não conseguiu abrir os demais arquivos que continham as informações que estudara. Teve uma ansiedade intensa e um péssimo rendimento intelectual. Toda vez que ia fazer uma prova era um drama, perder a confiança em si. Só conseguiu resgatá-la depois que resgatou a liderança do eu. Aprendeu a gerenciar seus pensamentos negativos e emoções tensas. São assuntos que estudaremos. Alto fluxo. É um fenômeno inconsciente de vital importância para o psiquismo humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que incoerente e destituída de profundidade. A leitura do alto fluxo é diferente. Ela faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos demais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos, emoções no teatro psíquico. Produz os pensamentos que nos distraem, imagens mentais que nos animam, emoções que nos fazem sonhar. Leva-nos a ser um viajante sem compromisso com o ponto de partida, a trajetória e o ponto de chegada. Todos somos viajantes no universo de nossas mentes, e não por causa do eu, mas por causa do fenômeno do alto fluxo. Diariamente, cada ser humano ganha vários bilhetes do fenômeno do alto fluxo para viajar pelos seus pensamentos, fantasias, pelo passado, pelo futuro. Quantas vezes nosso eu fica surpreso com a criatividade de nossa mente, uma criatividade presente até nos sonhos. O responsável? O fenômeno do alto fluxo, que mantém vivo o fluxo das construções intelecto-emocionais a cada momento existencial. Um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas sua mente está livre para pensar, fantasiar, sonhar, imaginar. Sem esse fenômeno, eles se suicidariam coletivamente. O fenômeno do alto fluxo nos traz problemas, mas sem ele, morreríamos de tédio, solidão, angústia existencial. Teríamos depressão coletiva. A meta fundamental desse fenômeno inconsciente é ser a maior fonte de entretenimento humano, a fonte de pensamentos e ideias, cadeias de pensamentos ou raciocínio, produzidas pelo fenômeno do alto fluxo. É a maior fonte de distração, prazer e inspiração do ser humano. Mais do que a TV, esportes, literatura, imagens do ambiente e instinto sexual. Você gasta grande parte do seu tempo envolvido com o mundo dos seus pensamentos. Alguns viajam tanto que vivem distraídos e não se concentram. Não prestam atenção quando estão lendo livros, parece que não gravaram nada do que leram ou ouvindo alguém, ficam minutos sem prestar atenção. Muitos desenvolvem, como estudaremos, a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Suas mentes são agitadas, inquietas, hiperpreocupadas. Na atualidade, o alto fluxo, que deveria ser uma fonte de entretenimento, se tornou a maior fonte de ansiedade e terrorismo psicológico. Se não aprendermos a gerenciar a produção de pensamentos produzida pelo alto fluxo, poderemos viver a maior prisão do mundo em nossas mentes. Que pensamentos o perturbam? A sua mente é agitada? Sofre por antecipação? Está fadigado? Em muitos casos, o ponto de partida para a leitura do fenômeno do alto fluxo são as janelas abertas para o gatilho da memória. Por exemplo, uma pessoa tem fobia de avião. Quando pisa na aeronave, o gatilho dispara, abre a janela traumática de que o avião vai cair. Por sua vez, o fenômeno do alto fluxo se ancora naquela janela doentia
e produz milhares de pensamentos perturbadores, levando o passageiro a achar que em cada momento de turbulência viverá seus últimos instantes de vida. Janela da memória. Janela da memória é um território de leitura num determinado momento existencial. Nos computadores temos acesso a todos os campos da memória. Na memória humana temos acesso por áreas específicas que chamo de janelas. Como estudaremos, o desafio de ser humano é abrir o máximo de janelas no foco de tensão, mas infelizmente podemos fechá-las e reagir instintivamente como animais irracionais. E, desse modo, ser vítima da raiva, ciúme, fobia, compulsão, necessidade neurótica de poder e dependência. A janela da memória representa uma região da memória em que o eu, o gatilho e o alto fluxo podem se ancorar para construir pensamentos. Há 3 tipos de janelas. Neutras, correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Elas contêm bilhões de informações neutras, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços de pessoas, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Killer, que correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. Como o próprio nome diz, killer quer dizer assassino. São janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. As janelas killer contêm nossas experiências traumáticas, como frustrações, perdas, crises, traições, medos, rejeições, inseguranças, ódio, raiva. Algumas janelas killer, como vimos, são estruturais ou duplo P. Tem duplo poder de encarcerar o eu e de expandir a própria janela ou a zona de conflito. E a janela light. Light correspondem a todas as áreas de leitura que contém conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido, coerente. As janelas light iluminam o eu, alicerçam sua maturidade, lucidez, coerência. Elas contêm as experiências saudáveis, como apoio, superações, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, de se entregar, solidarizar-se, tolerar. Consequências. A inteligência socioemocional multifocal demonstra que, sem os atores coadjuvantes, o eu não se formaria. Não saberíamos quem somos, não teríamos consciência crítica ou identidade psicossocial, pois antes de o eu começar a ter consciência de si mesmo, ele precisa de milhões de informações arquivadas na memória nos primeiros anos de vida. Quem produz essas informações? Os 3 atores coadjuvantes citados há pouco. Entretanto, a produção de pensamentos pode se tornar um grande vilão na qualidade de vida e da felicidade de 4 formas. Acredite, seus maiores inimigos não estão fora de você, mas dentro. Você pode se tornar o maior algoz de si mesmo. Cuidado! Pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. Se o eu não aprender a gerenciar os pensamentos, nossa mente pode se transformar num canteiro de pesadelos, desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida que a depressão está abarcando um número assombroso de pessoas nas sociedades modernas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão deve atingir 20% da população no final dessa década. Mas, como veremos, a síndrome do pensamento acelerado pode atingir 3 ou 4 vezes mais esses índices. Humildemente digo que, assim como tive o privilégio de descobrir a síndrome do circuito fechado da memória,
que está na base das agressões domésticas, bullying, conflitos profissionais, suicídios, guerras e outras formas de violência, tive também o privilégio de desvendar a mais penetrante e epidêmica síndrome que atinge as sociedades modernas, a síndrome do pensamento acelerado. Ao mesmo tempo, tive a infelicidade de saber que grande parte das pessoas de quase todas as idades são atingidas em diferentes níveis por ela, inclusive as crianças, que ora são tratadas como gênios, ora como hiperativas. Destruímos a infância das crianças sem que percebermos, estudaremos esse assunto. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida. Uma mente livre, uma emoção saudável, um intelecto criativo e produtivo. Muitas pessoas têm vários motivos para sorrir e relaxar, mas sua mente hiperpensante contrai o prazer de viver e fomenta uma ansiedade tão intensa que as tornam a ser angustiadas, irritadiças, intolerantes, continuamente tensas. Editar ou acelerar o pensamento sem controle é o sinal mais evidente da falha do eu, como gestor psíquico. Ninguém suportaria por muito tempo ver um filme rodar suas cenas rapidamente, mas suportamos por anos nosso pensamento rodar rapidamente seu filme. O custo físico e psíquico é caríssimo. Estudar a síndrome do pensamento acelerado, suas causas, sintomas, consequências e mecanismos de superação deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola à pós-graduação, inclusive do mestrado e doutorado. Mas estamos ocupados demais em expor milhões de dados sobre átomos que jamais serão vistos e espaços que jamais serão pisados. Não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres pensantes. E esse tipo de educação conteudista estressa os nobilíssimos professores. Forma repetidores de informações e não pensadores. E para piorar, produz pessoas física e emocionalmente doentes. Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar em alta rotação continuamente, dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e fundir suas peças. Mas é quase inacreditável que nós, seres humanos, não temos a mínima consciência de que pensar exageradamente sem nenhum autocontrole é uma fonte de esgotamento mental. Crianças e adolescentes estão esgotadas mentalmente. Pais e professores estão fadigados sem saber a causa. Profissionais das mais diversas áreas já acordaram cansados, carregaram seu corpo durante o dia. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápida, intensa e coletivamente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique a um estado de falência coletiva e simplesmente não estamos percebendo isso. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto e interessante, o próprio aceleramento do pensamento gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade dos tempos modernos, com a mais rica sintomatologia. Há muitos tipos de ansiedade, como a ansiedade pós-traumática, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do pânico, síndrome de burnout, mas a ansiedade produzida pela SPA é a mais abrangente e a mais contagiante. Sintomas da SPA: 1. Ansiedade. 2. Mente inquieta ou agitada. 3. Insatisfação. 4. Cansaço físico exagerado, acordar cansado. 5. Flutuação emocional. 6.
irritabilidade. 7. Impaciência. 8. Dificuldade de lidar com a rotina. 9. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. 10. Baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas causam grandes impactos. 11. Dor de cabeça. 12. Dor muscular. 13. Comer compulsivo. 14. Outros sintomas psicossomáticos. Queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial e etc. 15. Déficit de concentração. E, por último, 16. Déficit de memória. Embora não haja uma classificação rígida empiricamente, podemos dizer que quem tem pelo menos 2 sintomas tem baixo nível de SPA. 3 a 4 sintomas têm um nível médio. 5 ou mais sintomas têm um nível alto. Mais 7 sintomas têm um nível altíssimo. E, portanto, deve mudar rapidamente o seu estilo de vida. Várias universidades, incluindo cursos de psicologia, estão adotando o livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século, em que faço a exposição sistemática da síndrome do pensamento acelerado. Inclusive, nutricionistas estão adotando a obra, pois sabem que um dos problemas da SPA é o comer compulsivo. O prazer oral produzido pelos alimentos acaba sendo utilizado exageradamente como forma de compensar o alto grau de ansiedade recorrente da síndrome. É fundamental debelar a causa da obesidade decorrente de uma mente agitada. Muitos jovens vivem esse drama. Outro sintoma relevante da SPA é o sofrimento por antecipação. Angustiamo-nos por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhadas em nossas mentes. Mesmo quem detesta filme de terror faz com frequência um filme de terror em sua mente. Seu eu sabota sua tranquilidade. Todos os professores do mundo sabem, embora não entendam a causa, que as crianças e os adolescentes de 10 anos para cá estão cada vez mais agitados, inquietos, sem concentração, sem respeito um pelos outros, sem prazer de aprender. Motivo? Excesso de uso de smartphones, videogames e informações. Porque muitos acordam fadigados? Porque gastam muita energia pensando e preocupando-se durante o estado de vigília? O sono deixa de ser reparador, não consegue repor a energia na mesma velocidade. Quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, procura órgãos de choque para nos alertar. Neste momento aparecem uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça e muscular, que representam o grito de alerta de bilhões de células, suplicando para que possamos mudar nosso estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu corpo? E o esquecimento? Por que temos sido uma plateia de pessoas com déficit de memória? Por que nosso cérebro tem mais juízo do que o nosso eu? Percebendo que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados, o cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória na tentativa de pensarmos menos e pouparmos mais energia. Frequentemente, nos congressos de educação em que dou conferências, pergunto se os professores estão com déficit de memória. A resposta é sempre a mesma, quase todos. Então faço um alerta brincando, mas com seriedade. Digo-lhes, queridos professores e professoras, se vocês estão coletivamente esquecidos, como, então, têm coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Todos dão risadas e aplaudem. Mas, no fundo, quero apontar para algo seríssimo. Nossos alunos também estão com SPA, o que prejudica a assimilação das informações, a organização e a capacidade de resgate delas, comprometendo o desempenho intelectual.
Brilhantes alunos não brilham nas provas, não porque não sabem a matéria, mas porque truncaram esse processo. Tenho dito que os ministérios da educação e cultura dos mais diversos países estão errados ao avaliar um aluno pela assertividade nas provas. As provas devem ser avaliadas não apenas pela repetitividade dos danos, mas também pela inventividade dos alunos. Raciocínio esquemático, ousadia. E, além disso, se quisermos formar pensadores, um aluno deveria ser avaliado fora do espaço das provas, pela sua interatividade, altruísmo, proatividade, debate de ideias, discurso do pensamento, cooperação social durante as aulas. São esses elementos que determinarão o sucesso nas provas da existência, muito mais do que o acerto nas provas escolares. O déficit de memória atinge as mais diversas pessoas nos mais diversos níveis. Há pessoas tão esquecidas que esquecem os nomes dos colegas de trabalho, onde colocaram a chave do carro, onde estacionaram. Esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro, nos avisando que a luz vermelha acendeu, que a SPA asfixiou e está desgastando nossa mente a tal ponto que está comprometendo seriamente a qualidade de vida. O déficit de memória corriqueiro é uma proteção cerebral e não um problema, como muitos médicos pensam. O cérebro bloqueia certos arquivos da memória, numa tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzidos pela SPA. Pense nisso. Uma pessoa muito estressada aí com SPA pode gastar mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Sábio é o que faz muito gastando pouca energia. De que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdermos as pessoas que mais amamos? Se não temos uma existência tranquila, encantadora, motivadora? As pessoas que têm um trabalho intelectual excessivo, como executivos, médicos, psicólogos, advogados, professores, estão desenvolvendo uma SPA mais intensa. As pessoas mais responsáveis estão mais intensamente estressadas. Causas da SPA: excesso de informação. 2. Excesso de atividades. 3. Excesso de trabalho intelectual. 4. Excesso de preocupação. 5. Excesso de cobrança. 6. Excesso de uso de celulares, internet e computadores. Psicodinâmica. O excesso de informação é a mais importante causa da SPA. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada ano. Achávamos que essa avalanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais, empresas, não era um problema tão importante. Mas hoje, pelo fato de sabermos que existe um fenômeno que arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, o fenômeno RAM, esse excesso de informação, satura a memória de uso contínuo, a MOOC. A MOOC é o centro consciente da memória. Metaforicamente, representa o centro de circulação de um ser humano numa grande cidade. Ela frequenta no máximo 2% das ruas, avenidas, lojas em seu cotidiano. Eventualmente, ele sai para as áreas periféricas e na TIM, Teoria da Inteligência Multifocal. Chamamos de ME, memória existencial ou inconsciente. Se saturarmos excessivamente a MOOC, passamos para 5 ou 10%. Expandimos os níveis da ansiedade vital e superestimulamos o fenômeno do autofluxo, que por sua vez começa a ler rápido e descontroladamente a memória, e produz pensamentos numa velocidade nunca antes vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado.
Vou usar a metáfora da cidade para explicar a memória e os fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundo no processo de leitura. Todos nós temos o centro de circulação numa cidade. Na cidade de São Paulo, uma pessoa frequenta uma ou duas farmácias, mas ela tem centenas de farmácias em bairros distantes. Se uma pessoa, para decidir comprar um remédio, tiver que ir a inúmeras farmácias e seguir as mais diversas trajetórias, demoraria talvez um dia ou talvez uma semana. Poderia prejudicar sua saúde. Do mesmo modo, quando alargamos excessivamente a MOOC, o centro de circulação da cidade da memória, desenvolvemos um trabalho mental desgastante e pouco produtivo. Muitas pessoas nas empresas se informam e pensam muito, mas quase nada com profundidade. As ideias originais desaparecem. A TIM, Teoria da Inteligência Multifocal, por estudar o processo de construção de pensamentos como última fronteira da ciência e o processo de formação de pensadores. Subdicou minha convicção de que não é o excesso de informações e de pensamentos que determina a qualidade e a originalidade das ideias. Einstein tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade e foi muito mais longe. É a maneira de como reorganizamos os dados e não o excesso deles que determina o grau de criatividade. Selecionar as informações é fundamental, mas nessa sociedade urgente, somos péssimos para selecionar o cardápio da nossa mente. Engolimos tudo e rápido, sem digerir. Como não se estressar drasticamente? Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores em sala de aula, infartando os médicos nos hospitais. Vamos falar agora sobre os filhos da humanidade. Nós, adultos, bem ou mal ainda suportamos os sintomas da SPA e as crianças e os adolescentes. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações hoje do que tinha o imperador romano quando governava o mundo. Nunca tivemos tantas informações sem utilidade, saturando e estressando o cérebro. Nunca tivemos uma mente tão agitada, tensa e ansiosa. A síndrome do pensamento acelerado leva nossos jovens, incluindo as crianças, a apresentar insatisfação crônica. Baixo limiar para lidar com estímulos excessantes. Intolerância a contrariedades. Labilidade emocional. No momento estão tranquilas, no outro explosivas. Baixo rendimento intelectual. Dificuldade de elaboração das experiências e infantilização da emoção. Há adolescentes com 18 anos de idade, mas que têm uma idade emocional de 10 ou 12 anos. E o pior, há muitos adultos com 30 ou 40 anos, mas que têm uma idade emocional de um adolescente. Querem tudo rápido e pronto, não sabem transformar o caos em oportunidade criativa, têm grande dificuldade em lidar com frustrações, têm a necessidade neurótica de evidência social, de poder e de que o mundo gravite em sua órbita. Viajantes que não se fixam no presente. Não são poucos os que possuem SPA ou ruminam o passado ou antecipam o futuro. Os que removem os seus erros, suas falhas, perdas, inseguranças, se culpam intensamente. Como já comentei, a culpa, se intensa, controla o prazer de viver, asfixia a liberdade. Essa dinâmica doentia afeta inclusive pessoas religiosas. Elas perdoam os outros, mas cobram excessivamente de si. Não se perdoam. São algozes de si mesmas. Outras ruminam não as suas falhas, mas as falhas dos outros. Falhas essas que promoveram suas frustrações, decepções e traições. Desertificam, portanto, a MOOC, produzindo uma plataforma de janelas traumáticas que geram pensamentos acelerados de péssima qualidade.
O pensamento antecipatório é outro grande ladrão da qualidade de vida. Geralmente, quem tem SPA sofre pelo futuro. Traz o velório antes do tempo. Os problemas ainda não aconteceram, mas sofrem antecipadamente. Grande parte de nossos pensamentos antecipatórios não se tornarão reais. São falsas crenças ou crenças distorcidas ou exageradas. Portanto, sofremos inutilmente. Você sofre por coisas que não aconteceram? Perturba-se pelo futuro? Jovens se martirizam pela prova que farão. Mães, por imaginar que suas crianças usarão drogas no futuro. Executivos, por fantasiar a perda do seu emprego ou o não cumprimento de suas metas. Hipocondríacos, por criar doenças que não possuem. O espetáculo dos pensamentos, privilégio da espécie humana, tornou-se na mente da maioria dos seres humanos um palco de terror. Como gerenciar os pensamentos? Uma excelente técnica para gerenciar os pensamentos é fazer o DCD. Em outros capítulos, abordarei outros detalhes sobre essa técnica. O DCD significa duvidar, criticar e determinar. É uma técnica que estrutura e fortalece a liderança do eu. Ela deve ser feita no silêncio de nossas mentes várias vezes por dia, com emoção e coragem. E cada pessoa deve fazê-lo com sua própria capacidade intelectual e cultural. O DCD se constitui de 3 pilares que são 3 pérolas da inteligência humana: a arte de duvidar e o princípio da sabedoria na filosofia. A arte de criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E a arte da determinação e estratégia é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Você deve a cada momento duvidar de tudo o que o controla, criticar todo pensamento perturbador e determinar estrategicamente aonde quer chegar. Duvide de todas as suas falsas crenças. Duvide do que não consiga superar seus conflitos, suas dificuldades, seus desafios, sua dependência. Duvide que não consiga ser autêntico, transparente e honesto consigo. Duvide que não consiga ser livre nem autor da sua própria história. Duvide que não consiga brilhar como pai, ser humano e profissional. Lembre-se de que tudo que você crê o controla. Se não duvidar frequentemente das suas falsas crenças, elas os escravizarão. E como estudaremos, você não conseguirá reeditar o filme do inconsciente. Critique cada ideia pessimista, preocupação excessiva e pensamento angustiante. Jamais esqueça que cada pensamento negativo deve ser combatido pela arte da crítica. Seu eu tem de deixar de ser passivo. Tem que questionar sua raiva, ódio, inveja. Critique a ansiedade, agitação mental, necessidade de estar em evidência social. Questione seu medo do futuro, de não ser aceito, de falhar. Após exercer a arte de duvidar e criticar no palco da sua mente, pratique o 3º estágio da técnica do DCD. Determine estrategicamente ser livre. Não ser escravo dos seus conflitos. Entre desejar e determinar há uma lacuna imensa. Não basta desejar, é preciso determinar com disciplina, mesmo que o mundo desabe sobre você. Determine lutar pelos seus sonhos, por ter uma mente saudável e generosa. Decida continuamente ter um romance com sua própria história e jamais se abandonar, mesmo que o mundo desabe sobre você. Determine aprender todos os dias e agradecer mais e reclamar menos, a abraçar mais e julgar menos, elogiar mais e condenar menos. A técnica do DCD deve ser feita dezenas de vezes por dia, com muita emoção, garra e vontade cabal de reorganizar e reescrever sua história, como se fosse um grito de liberdade de alguém que sai da condição de espectador passivo na plateia, entra no teatro da mente humana e proclama: eu escreverei o script da minha história.
Essa técnica pode reeditar as janelas killer e ser, inclusive, um excelente complemento na psiquiatria e psicologia clínica, pois é feita no ambiente mais importante, fora dos consultórios. Uma pessoa portadora de fobias ou transtorno do pânico deve fazer a técnica do DCD como respirar usando a sua própria cultura e capacidade intelectual, como alguém desesperado em busca da liberdade. Vou dar apenas alguns exemplos das atitudes e pensamentos que o eu deve construir se tiver fobia social ou medo de falar em público. Duvido que não serei livre para discutir ou discursar em público. Duvido que não superarei o cárcere do medo e não falarei com segurança. Duvido que não serei autor da minha história. Abra o leque da sua mente e critique como, quando e por que você entrou nessa armadilha ou masmorra emocional. Critique sua passividade e fragilidade. Por exemplo, eu critico meu eu frágil, critico minhas ideias perturbadoras, critico o poder da ansiedade diante das plateias, critico meu sentimento de incapacidade. Não importa se não apreciam o que eu digo, serei fiel à minha consciência. Todos esses exemplos são apenas ideias de como eu deveria deixar de ser espectador passivo no teatro da mente, entrar no palco e de se tornar o ator principal da sua liberdade por meio da arte da crítica. E, em seguida, determine superar o cárcere psíquico imposto pelo medo. Por exemplo, determino debater com liberdade e espontaneidade minhas ideias. Determino escrever os capítulos mais importantes da minha existência nos momentos mais tensos da minha história. Determino ser livre da minha vontade de tornar-se um ser humano livre do medo, do vexame, do deboche. Determino ser um profissional mais competente, capaz de encantar os outros. Determino diariamente surpreender as pessoas que amo e com quem trabalho. A técnica do DCD deve ser feita tanto quando a janela fóbica está aberta, ou seja, no foco de tensão e fora do foco de tensão no dia a dia. Durante o programa, a exposição de cada ferramenta, o próprio participante terá a oportunidade de fazer debates profundos com análises minuciosas. A técnica do DCD deve ser feita com emoção tão forte como faz um advogado em defesa num fórum para proteger seu cliente de ser condenado e encarcerado. Mas não se esqueça que deve determinar ser livre. Não se esqueça de que determinar ser livre só tem efeito se primeiro você treinar a arte de duvidar e criticar. Caso contrário, a arte de determinar se tornará uma técnica de motivação superficial que não suportará o calor dos problemas da segunda-feira. Essa técnica, reitero, tem que ser feita diversas vezes por dia, durante uma vida toda. Assim como se faz higiene bucal e corporal diariamente. Ela deveria ser feita com a mesma constância para se fazer uma higiene mental, ou melhor, para reeditar as janelas da memória e fundamentar o eu como gerenciador psíquico nos focos de tensão. Quando estudarmos os papéis da memória e o funcionamento da mente, ficaremos mais claros sobre esses objetivos. Não basta desejar ser livre, é necessário construir a liberdade. A falta de gerenciamento dos pensamentos pode produzir depressão, ansiedade e estresse. A escravidão foi abolida, a carga de trabalho diminuiu, os direitos humanos foram adquiridos. Por todas essas conquistas somadas ao conforto proporcionado pela tecnologia dos séculos ao telefone, esperávamos que no século XXI tivéssemos a geração mais feliz e livre da história. Nós nos enganamos. Devemos sempre nos lembrar de que nunca tivemos tantos escravos em sociedades livres. A educação nos ensinou a gerenciar máquinas, veículos, indústrias, casa, profissão, mas não a gerenciar os pensamentos. Milhões de pessoas estão sofrendo nesse exato momento porque não sabem que seu eu pode e deve sair da plateia e liderar seus pensamentos.
nem mesmo sabem que elas possuem 3 atores coadjuvantes no teatro da sua mente, que podem produzir a maior fonte de prazer ou de terror da sua personalidade.